Ela simplesmente proibiu o namoro com o rapaz. Primeiro amor aos 14 anos. A mãe disse não, e nunca mais acordou. Janeiro de 2022, vilarejo de Yurievka, distrito de Pavlograd, região de Omsk, mais de 20 graus negativos, noite profunda, silêncio absoluto. Por volta das 2 da madrugada, alguém começa a bater na porta da casa dos vizinhos. Não timidamente, desesperadamente, com os punhos, sem parar. Descalça, vestindo apenas uma fina roupa de dormir, com o irmão mais novo nos braços. Ambos sem agasalho, ambos congelados até os ossos. Ela não consegue falar de forma coerente, engasga com o ar, treme, mas uma coisa repete sem parar. Um homem desconhecido entrou na casa deles, com um objeto cortante. A mãe, o padrasto, a irmã mais nova, todos nas suas camas. Nenhum deles se movia. A mais velha repetia a mesma coisa. Um homem barbudo, uns 45 anos, talvez 50. Nunca o tinha visto antes. Ela acordou com o barulho, pegou o irmão e fugiu pela porta dos fundos. Não ligou para ninguém. Simplesmente correu descalça pela neve. No vilarejo, àquela hora, o vazio. Nem luzes, nem movimento. Apenas o ranger da neve e a própria respiração no frio. A primeira patrulha chegou rápido. Ao entrar na casa, ficou claro. A ambulância já não seria necessária. O que encontraram lá dentro transformou uma ocorrência comum em um caso que abalaria toda a região de Omsk. A porta não estava trancada. Os policiais entraram imediatamente e perceberam que lá dentro já ninguém esperava socorro. No quarto, Alexandra, 35 anos, mãe de 3 filhos, estava na mesma posição em que havia adormecido. Ao lado, Roman, 38, seu companheiro, com múltiplos ferimentos por objeto cortante. Nenhum móvel derrubado, nenhuma louça quebrada, nenhum vestígio de resistência. Eles sequer tiveram tempo de perceber que alguém estava ao lado da cama. No quarto ao lado, a menina de 10 anos, filha mais nova de Alexandra, desde o nascimento, portadora de uma doença do sistema locomotor. Ela não conseguia se levantar sem ajuda, não conseguia se arrastar até a porta. Foi encontrada no mesmo lugar onde estava deitada antes de dormir. A arma utilizada era uma lâmina de abate de gado. Não era de cozinha, não era um canivete. Era uma lâmina industrial usada em fazendas para o processamento de carcaças. Na casa não havia nada semelhante. Os moradores não criavam gado. A lâmina foi trazida de fora, e esse detalhe disse à investigação mais do que qualquer depoimento. Aquilo não foi espontâneo. Alguém se preparou com antecedência. 3 pessoas em uma mesma casa, na mesma noite, durante o sono, sem a menor chance. 2 sobreviveram. E, por enquanto, a única coisa em que a investigação podia se apoiar era o relato da mais velha. Um homem barbudo, uns 45 anos, invadiu, atacou e desapareceu na noite. Os peritos começaram a inspeção e de Omsk foi convocada com urgência uma equipe adicional de investigação. A casa foi lacrada, o vilarejo foi isolado. Ela foi interrogada naquela mesma noite, com cuidado, na presença de um psicólogo, levando em conta seu estado. O relato não mudou, a mesma fuga com o irmão. Acrescentou-se um detalhe. O homem era corpulento, entrou pela porta dos fundos. Com base na descrição, elaboraram um retrato falado e enviaram alertas por todo o distrito. Pelos vilarejos vizinhos, para a sede do distrito, para os boletins e noticiários locais. Aqui é importante entender um detalhe. Yurievka fica perto da fronteira com o Cazaquistão. E a investigação imediatamente levantou uma hipótese. Aquele homem poderia ter vindo do outro lado da fronteira. Cruzou a divisa, fez o que fez e voltou. Desapareceu em território estrangeiro, e isso explicaria várias coisas de uma vez. Porque ninguém o conhecia, porque não há rastros nem testemunhas, a não ser que ele tivesse vindo da estepe. A informação foi repassada à guarda de fronteira. Patrulhas começaram a vasculhar as estradas em direção à divisa. Em Yurievka, as pessoas passaram a trancar as portas, embora antes quase ninguém fizesse isso. A família era comum, sem inimigos, sem dívidas sérias, sem conflitos. E, de repente,
3 em uma única noite, e quem fez aquilo parecia ter se dissolvido na estepe de Janeiro. Chegaram ao vilarejo adestradores de cães, peritos de Omsk e especialistas da direção principal. Para uma localidade de cerca de 200 habitantes, uma operação de escala sem precedentes. Nada assim jamais havia acontecido ali. Vasculharam as ruas adjacentes, os arredores, e aqui está o ponto crucial. Nenhum rastro foi encontrado, nem na entrada, nem na saída, nem em um raio de várias centenas de metros. Nada que indicasse a presença de um estranho. Interrogaram os moradores um por um, casa por casa. Ninguém viu carros desconhecidos, ninguém ouviu passos, ninguém notou estranhos, nem à noite, nem ao anoitecer, nem de madrugada. A iluminação pública é quase inexistente, mas mesmo levando isso em conta, algo deveria ter ficado. Janeiro. Neve fresca. Temperatura abaixo de 0. Pegadas na neve duram horas, às vezes dias inteiros. Não havia nenhuma, nem marcas de botas, nem rastros de sola, nem neve pisoteada junto à cerca. Como se alguém tivesse entrado na casa sem tocar o chão. Ou como se essa pessoa simplesmente não existisse. A operação de busca se estendeu por vários dias. Bloquearam as saídas do distrito, verificaram os povoados vizinhos, contactaram a polícia dos vilarejos e da sede do distrito. O homem barbudo de uns 45 anos, descrito pela mais velha, não foi encontrado em lugar nenhum. Nenhuma coincidência com o retrato falado. E a partir desse momento, a investigação se viu em um beco sem saída. Todas as pistas levavam a lugar nenhum. A pessoa parecia simplesmente não existir. Alexandra passou a maior parte da vida em Pavlogradka, sede do mesmo distrito. Lá teve o primeiro companheiro. Lá nasceram os mais velhos. Uma ex-vizinha, Nadezhda Kotkova, recordou depois sem rodeios. Os donos da casa eram negligentes, sem horta, sem economia doméstica. Bebiam com o companheiro, o quintal abandonado, coberto de mato, a casa por dentro uma desordem. A filha mais velha cresceu exatamente nesse ambiente, sem atenção, sem carinho, sem uma rotina minimamente normal. Kotkova falava sem acusações. A menina era revoltada. Brigavam, gritavam com ela. Ela nunca conheceu cuidado, nem aquilo que se pode chamar de uma infância normal. E isso não são suposições. São as palavras diretas de uma mulher que viveu ao lado por vários anos e via tudo por cima da cerca. Em determinado momento, Alexandra deixou o primeiro companheiro, levou os 3 filhos e se mudou para Yurievka. Lá apareceu Roman, uma pessoa completamente diferente, trabalhador que não bebia, um homem forte. Alexandra e Helena dirá depois. Roman criava os filhos mais velhos dela como se fossem seus. Não fazia distinção, tratava todos igualmente. A vida se reorganizou, casa em ordem, criação no quintal, uma rotina estável, sem brigas, sem bebedeiras, sem ocorrências policiais noturnas. Para a própria Alexandra, aquela era provavelmente a primeira fase normal em muitos anos. E para a mais velha, talvez a única em toda a vida. Embora normal aqui seja um conceito relativo. Na época da mudança, ela já tinha por volta de 13 anos. A maior parte da formação da personalidade já havia passado. O que foi moldado nos primeiros anos já era impossível de reescrever. Yurievka é um vilarejo onde todos conhecem todos. As notícias percorrem cada quintal em 1 hora. Estranhos são notados imediatamente. A família se integrou rápido. Para os moradores, nada de especial. Pessoas comuns, vida comum de interior. Sob o mesmo teto, 3 filhos. A mais velha, 14 anos. A do meio, 10. O mais novo, 6. E aqui é importante entender um detalhe. A do meio era portadora de deficiência desde o nascimento, uma doença grave do sistema locomotor. Não conseguia cuidar de si mesma completamente. Necessitava de cuidados constantes, diários, alimentação, higiene, locomoção pela casa. Tudo isso ficava nas mãos de Alexandra e, em parte, de Roman. Com o tempo, isso inevitavelmente passaria para a mais velha. Isso não era dito em voz alta todos os dias, mas estava implícito.
como está implícito em qualquer família com um diagnóstico desse tipo. A mais velha ia à escola, vivia uma vida adolescente comum, na medida do possível, em um lugar onde não há cinema, nem shopping, nem café. O grande evento eram as aulas, raras festas no clube do vilarejo e conversas na rua. Foi exatamente nesse ambiente, nesse pequeno mundo fechado, que surgiu em sua vida uma pessoa que mudaria tudo. Não em um dia, mas de forma irreversível. O nome dele era Alexander, 17 anos. Já havia tido passagens no Conselho Tutelar de Menores. Segundo relatos de quem o conhecia, podia agir com agressividade sem motivo aparente. Tinha sido visto agindo de forma inquietante com animais. Lidava com gatos, não por curiosidade, mas de forma consciente, sistemática. Era o tipo chamado de alguém problemático, daqueles de quem é melhor se afastar e manter os seus longe. Para ela, ele se tornou algo completamente diferente. O primeiro a prestar atenção nela, o primeiro a escolhê-la. Depois de todos aqueles anos sem carinho, sem cuidado, sem a sensação de que alguém precisava dela, isso era percebido de forma diferente do que seria para qualquer outra. Paixão cega. Ele vinha de vez em quando, depois com mais frequência. E Helena, amiga da mãe, dirá depois. Nos últimos tempos, ele vinha praticamente todos os dias. Ficavam juntos por 2, 3 horas. E nesse ponto é importante entender uma coisa. Ele conhecia aquela casa. Sabia qual era cada cômodo, quem dormia onde, conhecia a disposição de ambas as portas, da frente e dos fundos. Sabia como a fechadura funcionava, entrava livremente, saía livremente. Para a família, ele era apenas o namorado da mais velha, um pouco estranho, um pouco rude, mas tolerável. Ninguém o enxergava como uma ameaça, e ninguém se perguntava por que ele olhava ao redor com tanta atenção, memorizando cada detalhe. E aqui as versões divergem, e essa divergência é fundamental. Segundo os autos da investigação, a mãe e o padrasto eram contra o relacionamento da filha com Alexander, proibiram categoricamente, sem margem para negociação. O rapaz era 3 anos mais velho, tinha passagens com reputação de agressivo. Qualquer pai ou mãe normal ficaria em alerta. Mas a amiga de Alexandra e Helena afirma o contrário. Não houve proibição alguma. Roman levava aquilo com tranquilidade. Alexandra não fazia cenas. Se havia descontentamento, não chegava a um confronto aberto. 2 depoimentos, 2 versões. A investigação adotou como base a primeira, a proibição como motivo. Se a verdade estiver mais próxima da segunda, para o adolescente isso não fazia diferença. Qualquer desaprovação aos 14 anos é lida como guerra. Qualquer talvez não devesse ficar com ele soa como proíbo você de viver. Os pais podiam simplesmente franzir a testa quando ele aparecia, trocar olhares entre si, e isso já era suficiente. Por dentro, crescia a sensação de um muro entre ela e aquele que ela havia escolhido. Do outro lado, estavam 2 adultos, e não pretendiam sair do caminho. O conflito não era ruidoso, sem escândalos, sem ultimatos, sem portas batendo. Mais uma resistência silenciosa e muda de ambos os lados. Mas foi exatamente essa pressão, segundo a versão da investigação, que acionou o mecanismo. A partir dali, os acontecimentos começaram a caminhar para um ponto sem retorno. Existe ainda outra versão, e ela explica por que os eventos se aceleraram justamente no inverno, justamente em janeiro. Em uma festa local, houve intimidade entre os adolescentes. Uma garota de 14 e um rapaz de 17 anos, em um vilarejo pequeno onde as paredes têm ouvidos e qualquer novidade percorre cada quintal. Se a mãe descobrisse, as consequências seriam mais graves do que uma briga doméstica. A diferença de idade, a idade de consentimento, tudo isso poderia terminar em um boletim de ocorrência e um processo criminal contra Alexander. Muito provavelmente, ambos sabiam disso. O medo de serem descobertos era concreto, diário, palpável. Cada conversa da mãe com alguém do vilarejo poderia ser o último dia tranquilo. Cada pergunta, onde você estava ontem à noite? Era uma bomba de efeito retardado.
E aqui é importante entender: a lógica adolescente funciona de forma diferente da adulta. Não como explicar, mas como eliminar o problema. Não esperar e torcer para que passe, mas resolver de uma vez por todas, para nunca mais ter medo. A investigação acabou unindo ambos os motivos em um só: a proibição do relacionamento e o medo de que a mãe descobrisse o que aconteceu na festa. 2 adolescentes, um medo compartilhado, e um plano que, ao que tudo indica, começou a tomar forma exatamente naquela época. A investigação estabelecerá mais tarde um detalhe crucial. A mais velha não queria o futuro que a esperava: cuidar da irmã pelo resto da vida. Não de forma abstrata, não como um medo distante e vago, mas de forma concreta e consciente. E a irmã mais nova entrou no plano, não por acaso, não no último momento, não por engano. Desde o início, ela não se tornou uma vítima colateral. Seu fim foi planejado com a mesma frieza. Como uma pessoa de 14 anos chega a esse pensamento, não em um momento de descontrole, não em uma briga, não em um impulso momentâneo, mas calculadamente, meses antes da execução. A resposta, muito provavelmente, está naquela mesma infância sobre a qual a vizinha Kotkova falou. Empatia não existia, porque não havia de onde ela se construir. A capacidade de ver no outro um ser humano não é inata. Ela se forma por meio de cuidado e atenção. Se nada disso existiu, algo se quebra na base. Os investigadores começaram a duvidar quase imediatamente, antes mesmo de a operação de busca dar resultado zero. O relato da garota de 14 anos parecia coerente à primeira vista, mas, sob uma verificação atenta, não resistia à pressão dos fatos. Primeiro, supostamente, um desconhecido havia invadido a casa. A porta estava aberta, mas não arrombada, sem marcas de forçamento, sem danos na fechadura, sem lascas no batente. Alguém simplesmente a deixou destrancada. Segundo, os vestígios dentro da casa. Nenhuma impressão digital que não pertencesse a membros da família ou ao círculo mais próximo. O suposto estranho não deixou nem digitais, nem marcas de calçado, nem vestígios biológicos. Para alguém que supostamente invadiu e desferiu múltiplos golpes com arma branca em 3 pessoas, uma esterilidade impossível. Terceiro, o comportamento da própria garota de 14 anos. Ela afirmava ter acordado com o barulho e saído correndo imediatamente com o irmão. Mas o irmão dormia em outra parte da casa. Para pegá-lo, teria que passar pelo cômodo, onde, segundo suas próprias palavras, estava o invasor armado, e permanecer completamente despercebida. Quarto, o agressor não tocou justamente nela e no menino de 6 anos. 2 dos 5 sobreviveram, e ambos eram ligados entre si, irmã e irmão. Cada um desses detalhes isoladamente ainda admitia explicação, mas juntos formavam um quadro que contradizia categoricamente o depoimento da única testemunha. O fantasma não foi encontrado, nem em um dia, nem em 2. Não havia estranho, não havia vestígios de um intruso, e, portanto, tudo apontava para dentro, para alguém do círculo íntimo. Alexandra entrou no foco primeiro. Um rapaz de 17 anos, com uma reputação que no vilarejo todos conheciam, motivo à vista, os pais contra o relacionamento, ou o medo das consequências, ou ambos ao mesmo tempo. Os meios também eram claros, aquela mesma lâmina tipo baioneta trazida com antecedência. Premeditação, não um surto repentino. Tudo apontava para ele. Mas havia um detalhe que não encaixava. A porta dos fundos. Ela foi aberta por dentro. Não arrombada, não aberta com gazua. Aberta por alguém da própria casa. A família foi dormir. A casa estava trancada para a noite. Alguém se levantou e abriu a fechadura. E esse alguém estava dentro da casa naquele momento. Alexander podia ser quem entrou, mas não quem abriu. A investigação começou a trabalhar em paralelo em outra direção. Passaram-se 2 dias. Em 22 de janeiro, a garota de 14 anos foi interrogada novamente, formalmente como testemunha, com total cumprimento do procedimento, na presença de um psicólogo e de um representante legal.
Ela se manteve firme, repetia a mesma história. O homem barbudo, o barulho, a fuga com o irmão nos braços, as batidas na porta dos vizinhos. Mas a cada repetição surgiam pequenos deslocamentos. No primeiro relato, ela acordou com um grito. No segundo, com um som abafado de pancada. No primeiro, saiu correndo imediatamente sem olhar para trás. No segundo, primeiro espiou o corredor e só depois correu atrás do irmão. Não eram contradições completas, mas microfissuras. Daquelas que a própria pessoa nota em si mesma, mas que o protocolo registra palavra por palavra. Os investigadores não pressionaram, não acusaram, não levantaram a voz. Faziam as mesmas perguntas em ordens diferentes, de ângulos diferentes, e registravam cada palavra, cada minuto. Paralelamente, trabalhavam com Alexander. Ele inicialmente negava qualquer envolvimento, que naquela noite estava em casa, dormindo. Mas o álibi desmoronou. Foi visto na noite do dia 21, e depois da meia-noite, ninguém, nem parentes, nem amigos. 2 adolescentes, 2 conjuntos de depoimentos, e ambos com fissuras que, a cada hora de interrogatório, se alargavam. A investigação não tinha pressa. Esperava, compreendia que, sob aquela pressão dos fatos, o desfecho era questão de tempo. No terceiro dia, Alexander falou primeiro. Começou a contar em detalhes ao investigador, sem histeria. Por volta das 2 da madrugada, ele foi até a casa pelo lado da horta. A porta dos fundos estava aberta, conforme combinado previamente. Entrou em silêncio, tentando não fazer barulho. Primeiro, o quarto dos adultos. Alexandra e Roman dormiam. Desferiu os golpes com a lâmina tipo baioneta. Nenhum dos 2 conseguiu despertar completamente. Depois, o quarto da menina de 10 anos. Ela não podia resistir, não podia se levantar da cama, não podia pedir socorro alto o suficiente para que alguém ouvisse. Depois, saiu pelo mesmo caminho, pelo quintal dos fundos e pela horta. Descartou a lâmina no caminho em um local previamente escolhido. As roupas manchadas escondeu separadamente. Mostrou aos investigadores os 2 locais com precisão, sem hesitação. A lâmina foi encontrada, as roupas também. Tudo coincidia com o cenário registrado pelos peritos no local naquela noite. Mas no relato dele, havia um detalhe que virou toda a construção de cabeça para baixo. A porta foi aberta para ele, e essa pessoa não era um homem barbudo de 45 anos. Era aquela mesma garota de 14 anos que 2 dias antes estava descalça na soleira da casa dos vizinhos com o irmão nos braços, gritando em desespero sobre um desconhecido armado que havia invadido a casa deles no meio da noite. A garota de 14 anos não era vítima, não era testemunha, não era alguém que sobreviveu por milagre. Ela era a organizadora, não 2. Várias semanas, meses. Os 2 discutiam cada etapa, como seria, quando, em que sequência. Distribuíram os papéis, ele entra e faz o que precisa ser feito. Ela garante o acesso e cria a cobertura depois. Ela sabia que naquela noite alguém entraria na casa, que viriam atrás da mãe, do padrasto, da irmã. Não apenas sabia, queria. Ela mesma insistiu para que a irmã entrasse no plano. Ela mesma deixou a porta destrancada. Ela mesma depois pegou o irmão e correu até os vizinhos com uma história previamente preparada. O homem barbudo de 45 a 50 anos. Desconhecido, invadiu. Pronto. Um roteiro inventado e ensaiado com antecedência, executado com frieza. O retrato falado de uma pessoa inexistente, enviado por todo o distrito. Os alertas, os adestradores de cães, os peritos de Omsk, os especialistas do comitê de investigação, tudo isso foi a reação do sistema a uma invenção. A histeria na casa dos vizinhos, parte do plano. Os pés descalços na neve de janeiro, parte do plano. O resgate do irmão. Não um impulso, mas um álibi. A investigação chegou à verdade em 2 dias, mas o plano existia muito antes daquela noite. Cada visita de Alexander não era apenas um encontro, era um reconhecimento. Onde fica a fechadura? Onde dormem? Quantos passos entre os cômodos? O mapa foi traçado muito antes de 22 de janeiro. A conspiração
Segundo os depoimentos, as mensagens e as provas materiais, 2 adolescentes discutiram metodicamente a sequência de ações, corrigiram, ajustaram, distribuíram quem seria responsável pelo quê. Alexandre encontrou a arma com antecedência, pegou com um desconhecido. No caso, não se tratava de um objeto de gaveta de cozinha, mas de uma escolha deliberada e consciente. Depois, pegar o irmão e correr até os vizinhos com a história pronta. Decidiram poupar o menino de 6 anos. Não por piedade, não por apego e não por sofrimento. Ele simplesmente não entrava na categoria dos que atrapalhavam. Não proibia o relacionamento, não demandava cuidados diários, não representava ameaça para o futuro que eles imaginavam. Na lógica daquele plano, as pessoas se dividiam em 2 categorias, as que estavam no caminho e as que não estavam. A mãe estava, o padrasto estava, a irmã estava, o irmão, não. Por isso o irmão foi poupado. Cálculo gelado, executado por ambos. Depois que Alexandre contou tudo à investigação, os fatos foram apresentados a ela. Ela admitiu o envolvimento, mas apenas parcialmente. Não foi arrependimento, não foi uma conversa franca, não foi uma tentativa de aliviar a consciência, foi uma confirmação forçada daquilo que negar já não fazia sentido. Sim, sabia do plano, abriu a porta, mas o quadro completo de seu próprio papel, os meses de planejamento, a elaboração da história do desconhecido, ela não revelou voluntariamente. A investigação reuniu provas suficientes, mesmo sem uma confissão completa. As mensagens entre os adolescentes, o depoimento probatório de Alexandre, as provas materiais, a lâmina, as roupas manchadas, a cronologia das ações reconstituída. Tudo apontava para a premeditação, para meses de preparação consciente, para a participação conjunta de ambos no planejamento e na execução. O caso foi enquadrado na qualificação máxima, 2 ou mais vítimas, com especial crueldade, por grupo de pessoas em associação criminosa prévia. Para um adulto, essa qualificação significaria prisão perpétua. Para menores de idade, o limite é definido por lei, máximo de 10 anos, por 3 vidas. O caso foi encaminhado ao tribunal. A essa altura, o irmão mais novo, já com 7 anos, vivia com parentes, sem mãe, sem padrasto, sem a irmã. A mais velha aguardava julgamento. O rapaz, detido. Tudo o que restou daquela família era uma sentença que ainda não havia sido proferida. Em março de 2023, o tribunal anunciou a sentença. Alexandre, 6 anos e 7 meses em colônia penal de regime comum. A garota de 14 anos, 6 anos e 6 meses em colônia educacional. 3 vidas perdidas em uma única noite de janeiro. Entre elas, uma menina de 10 anos que não podia se levantar, nem fugir, nem se defender, nem sequer pedir socorro alto o suficiente. Uma ação premeditada, preparada durante meses, e por tudo isso, menos de 7 anos para cada um. O tribunal determinou uma indenização por danos morais em favor do irmão mais novo, 1 milhão de rublos. 1 milhão pela mãe, pela irmã, pelo padrasto, por tudo que ele tinha e que nunca mais terá. No momento da leitura da sentença, ele tinha acabado de completar 7 anos, crescia na casa de parentes, em um lar alheio, em uma rotina que não era a sua. Se ele compreendia plenamente naquela época o que havia acontecido com sua família, não se sabe, mas um dia ele vai entender. Aí vai descobrir que a irmã mais velha abriu a porta para a pessoa com a lâmina, que ela planejou aquilo durante meses. Muitos esperavam que ali se encerrasse. Caso encerrado, culpados identificados. Qualquer que fosse a justiça, ela havia sido feita. Mas a história não parou ali, porque 6 anos e meio no sistema penal russo nem sempre são 6 anos e meio. Maio de 2023, 2 meses após a sentença, a defesa recorreu dos prazos determinados. O Tribunal de Instância Superior analisou os autos, ouviu os argumentos e não endureceu a pena. Atenuou. Da garota de 14 anos, reduziram 2 meses. De Alexandre, 1. Total, 6 anos e 4 meses para ela, 6 e meio para ele. Por 3 vidas.
incluindo a de uma menina de 10 anos com deficiência grave, que sequer conseguia chegar sozinha ao próprio quarto. Diferença de 1 ou 2 meses, números quase formais. Mas a direção da apelação não foi no sentido do endurecimento. O sistema funcionou conforme o procedimento, levou em conta a idade dos réus, considerou tudo o que a lei obriga a considerar. A apelação encerrou a parte judicial desta história. Ambos condenados, ambos cumprindo pena. Parecia o fim. Mas alguns meses depois, chegou uma notícia da colônia. Menos de meio ano após a sentença, Alexandre assinou um contrato com o Ministério da Defesa, da colônia para o fronte. Tirou a vida de 3 pessoas que dormiam, recebeu um fuzil, uma farda e a saída para a liberdade. 6 anos e meio se transformaram em alguns meses atrás das grades e uma assinatura em um contrato. Esse não é um caso isolado nem uma exceção à regra. É um mecanismo em funcionamento, disponível para condenados em todo o país. Mas é justamente neste caso, com 3 vítimas em uma única noite, e uma menina de 10 anos entre elas, que esse mecanismo se torna insuportável de compreender. A organizadora, no momento da execução, tinha 14 anos. O executor, 17. A sentença: menos de 7 anos para cada um. Apelação. Atenuação. E depois, um fuzil e uma farda em troca da lâmina. A irmã mais velha está na colônia educacional. Aquele que entrou na casa deles com a lâmina está livre. O homem barbudo nunca existiu. Ela sabia disso desde o início. Bateu na porta dos vizinhos não por medo, mas porque assim estava no plano. O que vocês pensam sobre essa história? Escrevam nos comentários, deixem o like e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!